Eu ouço muita gente falar por aí que vinho tinto se bebe na temperatura ambiente. E sempre que alguém me vem com uma dessas, eu pergunto: temperatura ambiente de onde? Porque a gente mora no Brasil, pessoal. E aqui nesse Brasilzão, abençoado por Deus e bonito por natureza, mais que beleza, a maior parte do tempo as temperaturas estão acima dos 20 graus. No verão, na maior parte do Brasil, ou em boa parte dele, a temperatura passa dos 30 graus. Tem lugar aqui que você chega a ter tem sensação térmica de 40. E aí, como é que a gente bebe? Qualquer vinho, não estou falando só de vinho tinto, como é que bebe qualquer vinho a 30 graus? Não tem a mínima condição, você vai matar tudo de bom que o teu vinho tem para te oferecer. Então, em primeiro lugar, vamos esquecer isso de vinhos tintos se bebem a temperatura ambiente. Você não vai beber, aqui no Brasil pelo menos, nenhum vinho a temperatura ambiente. E aí você deve estar pensando, ok, e por que tanta gente fala isso então? Deve ter alguma razão. De onde surgiu, de onde esse pessoal tirou essa ideia de que o vinho tinto vai se beber na temperatura ambiente? Vamos lá, se a gente for parar para pensar nos países tradicionais produtores de vinho, né, Europa, uma boa parte do tempo esses países têm temperaturas mais amenas, são países temperados, né? Então, a temperatura sim vai estar oscilando ali entre 14 e 18 graus, boa parte do tempo. E 14 e 18 graus é justamente a faixa de temperatura ideal para a gente beber o vinho tinto. Então, a origem desse mito é essa. O fato de que nas regiões tradicionais produtoras e consumidoras de vinho do mundo, sim, uma boa parte do ano a gente tem uma temperatura mais favorável. Mas, pensem aí comigo, você deve estar pensando agora, poxa, mas eu moro num lugar que tem estações do ano na qual faz 15 graus, 14 graus, e aí? Não dá para eu beber meu vinho tinto sem resfriar? Vamos lá, vamos fazer um outro exercíciozinho aqui, pensa comigo. Em primeiro lugar, dentro da tua casa, faz 15 graus? Faz 14 graus? Faz 10 graus? Ou está mais quentinho, né? Ou se usa um aquecedor quando o frio bate mesmo? O ambiente interno da nossa casa é tão frio quanto o ambiente que está fazendo lá fora, que a gente tem que considerar uma coisa. O vinho ele vai esfriar, né, com a temperatura do ambiente, ou esquentar. Se está fazendo no termômetro de rua ali 10 graus, mas aqui dentro de casa está fazendo 22, o vinho vai estar 22, mais ou menos. Então deem uma olhada, qual é a temperatura do lugar onde vocês armazenam o vinho? O vinho está frio quando vocês compraram na loja? Provavelmente não vai estar. Então não adianta a gente só se mirar pela temperatura que está fazendo lá fora, pelo que está fazendo na rua, sendo que a casa da gente sempre é mais quentinha. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, vocês podem pensar, então eu vou, sei lá, deixar o vinho na janela ali, na varanda para esfriar, porque está fazendo 10 graus agora. Vocês acham realmente que dá tanto tempo assim para esfriar o vinho? Esfriar o vinho assim leva tempo, por isso que a gente coloca no freezer, que é muito mais frio, né? Para gelar o vinho mais rápido. Você está fazendo, sei lá, coisa de 10, 12 graus lá fora, vai levar muito tempo para o teu vinho chegar na temperatura ambiente que está fazendo lá fora. Não faz o mínimo sentido, é muito mais prático, muito mais rápido a gente colocar o nosso vinho na geladeira. Em terceiro lugar, mesmo que a temperatura da tua casa seja mais fria, muitas vezes a gente tem variação de temperatura entre o dia e a noite, e esfria muito mais de noite. Então se você tem uma temperatura que está, sei lá, coisa de 22 graus, 20 graus durante o dia inteiro e de noite vai para 15, mesmo que a temperatura interna da tua casa caia, não vai dar tempo do vinho resfriar. Por quê? Porque ele passou o dia inteiro numa temperatura maior. Então esqueçam isso. Em todos os casos aqui no Brasil, é o caso da gente colocar o nosso vinho na adega, na geladeira, coloca ele rapidinho num balde de gelo, no freezer, o que quer que seja para ele chegar ali nos 14 a 18 graus. E por que é tão importante a gente beber o nosso vinho tinto na temperatura correta? Qual o prejuízo de beber ele quente demais? Quando a gente esquenta demais qualquer vinho, o álcool vai se volatilizar com muito mais intensidade. E aí, em primeiro lugar, no nariz, quando a gente cheirar o vinho, a gente só vai sentir cheiro de álcool. O álcool vai atrapalhar a gente de conseguir perceber qualquer aroma e vai dar uma queimada na nossa narina também. E esse mesmo álcool, quando a gente prova o vinho,
também vai trazer aquela sensação de queimar a nossa boca, né, e o nosso peito e atrapalhar a gente de sentir os sabores da bebida. Ou seja, no fim das contas, o álcool ele vai mascarar a nossa percepção no vinho e vai predominar. Então, isso é o principal prejuízo que a gente tem quando a gente bebe o nosso vinho quente demais. E se boa parte da graça do vinho está nos aromas e nos sabores, por que a gente vai matar isso simplesmente para não deixar o vinho uma horinha na geladeira ou 10 minutinhos no freezer? Não faz sentido? Então, vamos esquecer essa besteira aí, tá, gente? Colocar na nossa cabeça de uma vez por todas que isso é um mito do mundo do vinho e que nosso vinho tinto também merece ser levemente resfriado, a depender do estilo de vinho, mais ou menos, tá certo? Se você curtiu essa dica, esse conteúdo, não esquece de deixar sua curtidinha aqui. Se você está assistindo no YouTube, tem algum botão aqui embaixo para você se inscrever no canal. Quando você clicar, ele vai aparecer um sininho para você ativar as notificações. E não esquece de marcar um amigo que precisa ouvir essa dica para deixar de tomar vinho na temperatura ambiente e dar uma resfriadinha também, beleza? Então, a gente se vê na próxima.